Palmeiras é o líder aí com 58 pontos do Brasileirão, o Flamengo na sequência com 55. Eu já vou dar um recadinho para vocês, mas antes, vamos falar um pouquinho do Palmeiras, antes de eu dar o meu recado? Abel conseguiu realizar o que ele tinha planejado. Nesse número de rodadas, né, vai em 27 rodadas, chegar com 55 pontos. E agora, Miller, os próximos passos que ele tem que dar para continuar na liderança? Porque às vezes é mais fácil correr e chegar ali na meta, mas agora ele tem que continuar na frente, né? É bem verdade, Michele, que o Felipe Luiz, o time do Flamengo, bobeou, né? Deu vacilo. O Palmeiras, ele é muito mais consistente nesse exato momento, né? Equilibrado e com todos os méritos ultrapassou o Flamengo, 3 pontos à frente do Clube Carioca. E nesse momento decisivo de Campeonato Brasileiro e Libertadores, que os dois times estão envolvidos, Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras chega mais inteiro, mais pleno, mais confiante, né, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, diferente do Flamengo. O Flamengo tem um timaço, mas o treinador, ele está vacilando. Eu acho que a falta de experiência está penalizando o Flamengo nesse momento decisivo. É verdade, o jogo com o Juventude para mim foi um marco, porque com tantos desfalques, 8 ou 10, não sei, o Palmeiras conseguiu jogar do mesmo jeito, como se estivesse jogando com todos os titulares. E a fase do Palmeiras é muito boa, tá jogando um futebol de time campeão, a gente percebe em cada dividida a vontade dos jogadores em querer vencer aquela jogada, aquela dividida, vencer os jogos. Isso a gente está vendo muito claramente nesse Palmeiras atual, o que não está acontecendo com o Flamengo, que nos últimos 5 jogos só ganhou 1, incluindo o jogo de Libertadores. Então, o Palmeiras vive uma fase espetacular, e se a gente pegar os últimos títulos brasileiros do Palmeiras, o Palmeiras na 26ª rodada, que é a rodada atual do Palmeiras... É a maior pontuação. Disparado. O Palmeiras tem 58 pontos. Em 2022, ele tinha 54 pontos. Em 2016, tinha 51. Em 2018, tinha 50. E em 23, tinha 44. O Palmeiras tinha 14 pontos a menos nessa rodada e foi campeão em 23. Então o Palmeiras vive realmente um grande momento e os números estão aí para comprovarem tudo isso. Nessa 27ª rodada, né, com 57, 28ª rodada que vai começar com 58 pontos, é a maior pontuação do Campeonato Brasileiro, tirando aquele Flamengo do Jorge Jesus que estava com 61 pontos nessa rodada. Isso, 3 pontinhos. Você vê? Que ainda dá até para o Palmeiras buscar essa campanha do Flamengo. E a vantagem do Palmeiras, Michele, assim como o Flamengo, são equipes que têm um grupo que não tem titular em reserva. Até porque o time do Palmeiras que jogou Andréas Pereira, Felipe Anderson, são titulares do time do Abel. Maurício, quer dizer, jogadores titulares. Eu acho que eles não são reservas. Eles são alternativas pro Abel. Titulares, alternativas titulares. Exatamente. Né, Miller? Bom, agora chega mais o Voltsman, academia de futebol, gloriosa academia de futebol, onde está a repórter Marina Buffon. Boa noite, Ma. A noite de sábado foi especial para um jogador específico do Verdão, é isso? Olá, Michele, boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando nesta segunda-feira. Pois é, eu tava lá, viu, Mi, nesse jogaço aí entre Palmeiras e Juventude, rodada atrasada do Brasileirão, e o Bruno Rodrigues fez o segundo gol do Palmeiras, né? Quando tava 1-0, o Rafael Veiga fez o primeiro, ele faz o segundo, ele desaba ali no gramado, chora muito, se emociona muito, beija o joelho. E por quê, gente? Porque fazia aí quase 2 anos que o Bruno Rodrigues não marcava com nenhuma camisa. Afinal, ele chega no Palmeiras no início de 24, aí ele se machuca, tinha jogado apenas 2 partidas com a camisa do Palmeiras, se lesiona num joelho, precisa passar por cirurgia. Aí quando ele retorna, já próximo, depois de um tempão, né, se recuperando e tudo mais, ele machuca o outro joelho e aí fica mais um tempo fora. Então o Bruno Rodrigues passou por muitas coisas aí, inclusive depois ele passou na zona mista para falar um pouquinho sobre isso, inclusive revelar que ele chegou a ter uma 3ª lesão no joelho antes do Super Mundial de Clubes. Vamos ouvir então o jogador. Eu sei muito bem o que eu passei, é difícil, poucos vocês sabem, mas antes de ir para o Mundial foi assim muito difícil para mim, porque eu estava para ir, infelizmente machuquei o joelho de novo, tive que ficar mais 1 mês parado, então eu fiquei sozinho treinando no CT com o físio, né, do CT. Então foi muita resiliência e o carinho de todos. Eu sei muito bem o que eu passei.
Olha então Bruno Rodrigues, que de fato ia para o Super Mundial, aí contrariando até algumas previsões mesmo do próprio Palmeiras, ia para o Mundial, acabou sentindo novamente ali o joelho e ficou durante a disputa, enquanto o time estava lá nos Estados Unidos, ficou sozinho, como ele diz aí, com toda a equipe, né, de fisioterapia do Palmeiras, aqui na academia de futebol para se recuperar. A primeira vez que ele voltou, né, para o Palmeiras nesse grande retorno foi no dia 13 de setembro. Ali também ele foi muito aclamado pelos companheiros. Fazia muito tempo que ele não entrava em campo de fato, desde aquele início de 24, como a gente comentou aqui agora há pouco, quando ele chegou no Palmeiras. Era uma das grandes expectativas do time naquela ocasião para fazer gols e tudo mais, e acabou se machucando então repetidas vezes. E voltou a marcar neste sábado. Vocês conseguem ver pelas imagens que estão passando por aí também na matéria agora de pouco, que todo mundo foi ali celebrar junto com ele esse gol. Até o Everton saiu ali do gol do Palmeiras e foi até o outro lado do gramado para aclamar aí essa vitória pessoal também do Bruno Rodrigues. O próprio Abel Ferreira, na coletiva de imprensa, também enalteceu bastante o jogador, inclusive disse que aprende muito, que para ele o futebol é isso, resiliência, paciência e bola para frente. Tá certo? Eu volto com vocês para vocês comentarem um pouquinho sobre Bruno Rodrigues e se ele é aí de fato um jogador que pode ajudar o Palmeiras nas duas competições. Afinal, agora líder isolado, o Palmeiras cada vez mais se mostrando que está pronto sim para brigar aí ponto a ponto com o Flamengo, com o Cruzeiro, enfim, com todas as equipes do Brasileirão. Michele? Beleza, Miller, eu quero saber uma coisa. Você também como assim, atacante, jogador, faz muito gol. Ficar 2 anos sem marcar um gol e agora volta a marcar. Como que é essa sensação, hein? Veja bem, Michele, depois desse processo, né, de recuperação Do Bruno Rodrigues. Cirurgia no joelho, a gente sempre fala no meio do futebol que o joelho é o coração do atleta. Quando o atleta machuca o joelho, ficar parado é cruel. Imagine só, sozinho, com o fisioterapeuta, o time lá nos Estados Unidos, no Mundial, ele sem poder jogar. Então tem que ter muita paciência, muita perseverança. Resiliência, Não tem jeito. Esse processo realmente é cruel para o atleta e ele conseguiu passar toda essa dificuldade, todo esse período de recuperação e voltou muito bem. Ele é jovem, né? Essa vantagem é muito boa para ele. Ele voltou fazendo gols, quer dizer, a confiança volta, claro. O titular nós sabemos que é Franco Lopes e Vitor Roque, mas ele já voltando e fazendo gol, poxa vida, alegria plena para ele. Bruno Rodrigues, Alex. E a estrela dele brilhou, né? Porque foi um frangaço do Jandrei que deu de presente o gol pra ele. A bola nem tocou na rede, né? Então. Mas aí ele não tem nada a ver com isso. Ele tava lá, fez o que tinha que fazer e foi emocionante. Eu tava no Allianz Parque vendo o jogo e a hora que ele fez o gol, o estádio inteiro comemorou de um jeito diferente por tudo isso que acompanhou, né, a recuperação dele. Quase 2 anos sem jogar, sem marcar gol. E o banco inteiro correndo, atravessando o campo para abraçá-lo. O Everton saiu lá de trás para abraçá-lo. O próprio árbitro, ele teve o bom senso também, o Davi Lacerda, de esperar um pouquinho mais para recomeçar o jogo e não ficou ameaçando dar cartão. Esse aí não teve não, VAR. Teve VAR para saber se a bola entrou ou não, mas não que vi. o árbitro tivesse que ir para a cabine. O Bandeira, na hora, ele deu o gol. Quem deu o gol foi o Bandeira. Ele levanta. Olha lá, ele levantou a bandeira, na imagem dá para ver, e o VAR só confirmou rapidamente. Não teve atraso por causa disso. E o Bruno Rodrigues, ele atuou muito bem. Ele foi o melhor em campo. Não só por isso, mas ele... Na verdade, o melhor em campo foi o Andréas Pereira, que é o maestro. Mas acho que esse fator emocional participou também dessa eleição de melhor em campo como uma homenagem à volta do Bruno Rodrigues, que jogou bem, características parecidas com a do Vitor Roque. Ele tentou fazer o que o Vitor Roque faz, correu, batalhou, brigou, trombou com o zagueiro, fez um gol. E acho que a missão dele foi muito bem cumprida. E a vantagem, Michele, de um jogador como o Bruno Rodrigues é que a bola sempre chega com qualidade. Chegando com qualidade, ele tem o faro do gol, né? Finaliza bem, por isso que ele vai se dar bem nessa sequência da temporada.